Boa noite, pessoal. Então, a partir de hoje, nós vamos ter as aulas gravadas, que vocês possam estar acompanhando o conteúdo no horário mais oportuno que vocês tiverem, tá? Para tanto, eu já vou deixando algumas coisas assim estabelecidas aí para vocês e logo que possível vocês vão acompanhando, tá? Tiverem alguma dúvida sobre o comentário das aulas, vocês podem estar me chamando por e-mail, pelo WhatsApp, da maneira que vocês acharem mais conveniente, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre conformação, que é um dos processos mecânicos que não há remoção de material. Esse processo ele é amplamente usado na indústria, tem umas características bem específicas que a gente vai estar vendo no decorrer dessa apresentação, e ela tem uma importância em conformar o material e permanecer no mesmo volume e massa. Como isso, né? Você vai ter um volume lá de 200 gramas de material, onde vai ser conformado, né? Por impacto, por prensa, por laminação, e você vai ter a preservação desse volume e massa no final do processo ali. Para exemplificar como que reage isso na questão que você fala dos materiais, esse gráfico tensão-deformação, ele é amplamente usado para a gente entender como que esses materiais se comportam. Então, conforme eu aplico uma tensão do material, esse material ele vem se deformando elasticamente, plasticamente, fragilmente e a deformação final. Pelo gráfico, né, conforme eu vou aplicando a tensão, eu tenho um regime chamado regime elástico. Esse regime elástico, se nesse momento que eu ceder, interromper a força, ele volta ao seu estado original. Isso aqui também é conhecido como uma deformação que não gera modificações na sua estrutura. A partir disso, que entra a área da deformação plástica, esse material, em cada ponto desse aqui, vem sofrendo uma determinada deformação. Essa deformação é chamada de pescoçamento, alongamento, conforme o tipo de material ele tem uma característica específica. E essa tensão vai se propagando até o momento aqui do regime e limite de plasticidade, que é a parte frágil do material. Nesse momento que existe a ruptura do material, né? Aí permanece toda a deformação que existe dentro dessa peça aqui. Por que a gente estuda esses gráficos? Para a gente observar como que é o comportamento e a tensão aplicada. A partir disso eu consigo dimensionar rolos de laminação, punção para conformação, ferramenta para extrusão, com base das durezas aplicadas a esses materiais aqui. Tá? Pegando mais além, né, da formação plástica, o que acontece lá dentro? A gente não vai tomar assim amplamente essa discussão sobre as deformações cristalinas dos materiais, mas só para ter uma situação norteadora do que é uma estrutura. Então nós temos lá a estrutura de corpo de face centrada, que na próxima figura eu vou mostrar para vocês como é que é isso, e tem o que é do aço, que é uma estrutura de corpo centrado, cúbica de corpo centrado, certo? Então nessas estruturas, né, quando eu aplicar força, eu vou ter um deslocamento das estruturas conforme está nessa figura aqui, ou por laminação, ou por forjamento, ou até mesmo se eu pegar um martelo e bater numa superfície de metal e eu puder analisar isso microscopicamente, eu vou ver que existem essas mudanças. E então aqui tem umas características, né, que nem o alumínio. Para quem compreende um pouco do que é os materiais, alumínio é um dos materiais mais dúctil. Então aquela deformação que existe do regime entre a ruptura, ele vai ter um gráfico muito mais alongado. Então cândio e chumbo, o cândio é mais duro, chumbo mais macio, cobalto, né, que é o hexagonal compacta. Então vamos pegar aqui aleatoriamente, ó, titânio, né, que todo mundo conhece, duro, certo? Resistente, tenaz. Hexagonal compacta. Tungstênio, molibdênio,
que são compatíveis com o formato do que é o aço, como o cromo, que são materiais ferrosos, que existe a ferrita na sua composição, portanto eu consigo uma deconformação um pouco melhor para trabalhar com aços, inclusive a sua resistência mecânica para trabalhos. Então aqui eu tenho um modelo de uma estrutura, né? Se vocês observarem lá, o cúbico de corpo centrado, né? Que o elemento que está ao centro do átomo. No centro da estrutura está aquele átomo vermelho ali. E o alumínio ele já está disposto 4 e 1 no centro. Então essas disposições do átomo que permitem a sua ductibilidade. Aí se a gente fosse aprofundar esse estudo, a gente vê que as estruturas iam variar mais cristalinamente e assim ter durezas diferentes de materiais. Tá? Então o que acontece quando a gente começa a trabalhar nesses materiais? A gente tem um encruamento, que quando a gente trabalha com os materiais a frio, e tem uma recristalização, que trabalha com materiais a temperatura ambiente ou pré-aquecido com uma temperatura pequena. Então quando você faz a conformação desses materiais, eu vou tendo a variações deles conforme a temperatura. Se eu conformar ele a quente, eu não preciso ter uma recristalização. As mudanças atômicas do metal já estão acontecendo nesse momento de aquecimento do material. A recristalização, né, ela já vai acontecer a partir de 538 graus Celsius. Então se eu tiver com materiais lá aquecidos até essa temperatura, eu não tenho uma recristalização, não tenho mudança nas estruturas dos materiais. E temos aqui as situações típicas de trabalhos de conformação. O mecânico frio, o mecânico aquecido e o mecânico a quente. Aí que está o detalhe, né? Quando a gente vai fazer a frio, que é o forjamento a frio, por exemplo, eu tenho uma resistência elevada no forjamento, né? Porque eu não tenho uma recristalização. No aquecido, eu vou ter quase nenhuma mudança também, porque só estou dando um aquecimento nele, então no caso eu demorno. E eu trabalho a quente, que a recristalização já está acontecendo, porque eu já estou com ele aquecido. Detalhe, o aquecimento não é só para a recristalização somente, e sim também para eu ter uma diminuição da resistência mecânica do material e eu conseguir ter a conformação dele mais facilmente. Eu tenho menos energia em processos mecânicos para conformar esse material. Certo? Um exemplo do mecânico a frio, para vocês compreenderem, algum de vocês já fez, e se vocês não fizeram, pergunta para os mais velhos que eles vão dizer para você que fez. Se você pegar um arame, né, e você segurar entre mãos, e você for torcendo ele 90 graus a cada vez, ele vai aquecendo até romper. Esse rompimento ele é feito a frio. O aquecimento é só pelo movimento e agitações da estrutura cristalina dos aços. Então o trabalho a quente, né, que eu estava comentando com vocês ali, ele permite que eu consiga fazer uma conformação mais facilmente do material. E a recristalização já ocorre no momento que eu estou trabalhando. No trabalho a frio, essa recristalização não ocorre, por isso que eu tenho um endurecimento do material. E vou ter que fazer essa recristalização num processo posterior. Num processo aí com um aquecimento prévio, morno, a recuperação do material não ocorre na modificação das suas estruturas, que também é chamado de grãos, e essa recristalização, se eu achar necessário, eu posso fazer em outro momento. Mas a vantagem é que ele não tem mudanças. Então ele permanece, como eu posso dizer para vocês, assim, da mesma dureza. Então esse encruamento, né, dos materiais, ela é uma modificação dos grãos, que também resulta nessa recristalização,
que é a deformação que acontece dentro do processo de conformação. Ela tem como característica remontar as estruturas dos materiais. Como naquela figura que vocês viram lá, aqueles grãos lá, eles vão começar tendo formatos alongados e cristalinos. Isso que é a recristalização dos materiais. Então, no trabalho a frio, existe um processo chamado recozimento. Nesse processo de recozimento, quando o material é aquecido, lá, se a gente for estudar o gráfico de ferro-carbono, dentro desse gráfico a gente tem várias variações de temperatura pelas porcentagens de carbono. Lá a gente vai observar essa mudança de recristalização. Como a gente está trabalhando com materiais assim cristalinos como o aço carbono, eu tenho uma característica já bem específica. Conforme eu for mudando o tipo de material, eu vou ter que estar acompanhando essas modificações da estrutura. A recristalização é para que eu tenha esse material não tão endurecido e depois eu consiga estar retrabalhando com ele. Certo? Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, quando um samurai começa a fazer sua espada, ele aquece naquela cor de sol poente, que nem vocês já viram nos filmes aí, e vai forjar. Então vai ter uma reta bigorna e ele vai conformar ela. Depois que ela está conformada no formato, ele vai passar pelos acabamentos dela, iniciais ali, tirando a deformação da marreta, detalhes, a geometria da espada que ele quer fazer, furação, e vai voltar para o processo que é a têmpera, né, dos materiais. Aí que ele vai conferir, depois pela temperatura, a dureza dessa espada ali. Voltando aqui então na conformação do processo aquecido, ele me permite a ductibilidade, né? Então, lembrando assim, a ductibilidade é a quantidade, a propriedade que os materiais têm a se deformar. Quanto mais ele puder se deformar, mais dúctil é. Certo? Que nem se você pegar lá uma borracha e esticar, ela tem uma grande ductibilidade. Se você pegar um giz de quadro negro, a ductibilidade dele é quase zero. Ele resiste um monte de energia, só que quando ele rompe fragilmente. Tá? Nesse trabalho ainda aqui no processo morno, eles têm os autores comentam a diminuição da oxidação. O que é a oxidação? É quanto o material reage com o oxigênio. Então, quanto mais dilatado ele tiver, mais inclusões de oxigênio tem na superfície e vai formando esses óxidos na superfície. Por outro lado, né, se eu tiver um aquecido, eu tenho que ele fala limite de escoamento do material, né? Ele tem um aumento na sua não é aumento, ele é uma diminuição no seu esticamento ali, né? Consigo ter um aumento em relação à temperatura, que também permite uma razão avaliada por grandezas de resistência mecânica. Aqui então nós temos os tipos de conformação. Então o forjamento ele pode ser mecanizado ou ele pode ser no braço, como nos processos mais antigos, e ele tem sentidos simplesmente de um lado ou dos dois lados. Como mostra essa figura aqui, eu tenho ações na parte superior e na parte inferior. Na laminação, eu tenho rolos de laminação para reduzir a seção do material. Então esse comprimento aqui, ele vai aumentar tanto quanto a largura. Existe uma razão uma pela outra, em função de quanto é que você quer diminuir a seção transversal da chapa. No caso dessa figura aqui, nós temos só dois rolos aqui apresentando, mas eu posso ter aqui um trem de laminação. Então eu posso ter um rolo aqui, um aqui e um em cima, e posso ir aumentando. Por que isso? Porque se eu colocar um rolo de diâmetro muito pequeno aqui, ele vai ter um empenamento do rolo, no sentido do comprimento do rolo.
Por isso que eu coloco outros rolos aqui para ter um auxílio e diminuir o empinamento desse rolo e eu ter a garantia de planicidade e espessura da chapa. Então imagine assim, depois que eu tiver com a chapa produzida, eu tenho o dobramento. Então isso aqui já é um processo secundário à da laminação. Posso fazer dobramento. Tá bem? Então esse dobramento pode ser capô de carro, pode ser estrutura autoelétrica, utensílios de cozinha, posso estar fazendo aqui, desde até tampas e acessórios, conforme é a matriz que tem desse material aqui. Então tem N maneiras de eu estar fazendo esse dobramento. Como está a figura ali, simplesmente um 90 graus, como posso fazer curva, né? Posso fazer geometrias muito mais além. Um outro processo é a trefilação. A trefilação é o processo que determina a redução de um diâmetro de tarugo no menor. Se eu for pensar em cabos elétricos, eu tenho uma diminuição lá do material que eu cobre, uma redução de seção, até chegar na casa lá de 0,4 de milímetro. Então vai se tornar um fio bem fino, um perfil bem fino. Aí temos o estiramento, que é você tracionar uma chapa e ela vem se conformando. Aí ele tem que ter uma boa ductibilidade do material. E temos aqui a parte de embutimento. Então imagina, eu tenho uma chapa e essa chapa vai conformar aqui. Um exemplo que eu posso fazer isso aqui é panela, canecas, normalmente em chapas finas, alumínio, cobre, aço carbono e outros tipos de envasamento a gente pode ter produzindo por chapa. Tem um processo de extrusão, né? Está dentro da classe de conformação, mas é chamado de extrusão. Então você imagine que essa cor avermelhada aqui, eu tenho um êmbolo, uma força aplicada aqui, e esse material vai passar por essa matriz. Então um exemplo dado para extrusão são a fabricação de tubos sem costura. Com o tempo vocês vão compreender que eu tenho outras maneiras de fazer um tubo, né? Pode ser por extrusão, pode ser por soldagem, depende do comprimento, eu posso até usinar, certo? Aí seria um tubo de dimensões muito pequenas. Agora, lembrando daquela comparação entre o giz e a plástica que ele se rompe, no cisalhamento é uma ruptura frágil. E ela entra dentro da conformação porque ela não tem sobra de material, como no processo de usinagem. Ali simplesmente ele é cortado fragilmente. Um exemplo de cisalhamento é você cortar um papel com a tesoura. No caso ali eu estou cortando chapa, certo? Então o trabalho exercido aqui pelas duas arestas que existem nessa matriz me permite fazer um corte frágil nessa chapa. Então eu posso estar fazendo embutimento, corte, dobramento. Então esses processos, em algum momento, eles vão sendo usados mais que uma vez. Estiramento. Então conforme eu tenho aqui o estiramento dessa chapa que vai me envergando aqui, as sobras disso aqui eu posso estar usando uma guilhotina e estar cortando e deixando na medida que foi solicitada. Tudo bem? Então aqui vem exemplos de como seria o forjamento e como que o material atinge ali. Então eu posso ter matriz, eu posso ter formato diferente e vai estar atendendo esse processo de forjamento. Então essa peça que está aqui aquecida, né, como representa essa figura, isso aqui logo abaixo poderia ter um formato de uma chave de boca, um outro tipo de ferramenta que eu vou tendo o formato aqui dentro. Então na laminação eu tenho as cargas aplicadas e distribuídas no raio do cilindro, tá? Em alguns casos esse cilindro ele pode ter formatos diferentes. Para mim produzir
trilhos, perfis, anéis e tubos. Claro que cada um vai ter sua característica. No caso desses tubos, eles vão ter dobras secundárias para fazer a união das peças. Eles vão ter um abraçamento conforme a matriz desse rolo. Aqui tem uma exemplificação do que é uma matriz para trefilação e como está distribuída as cargas aplicadas na matriz. Então ela tem essa inclinação, e essa inclinação que faz um alívio gradativo enquanto passa o material. Claro que nós teremos aqui outras coisas envolvidas. Teremos um lubrificante para reduzir o atrito, reduzir o desgaste da matriz e uma tração puxando esse material em seguida, para ter uma continuidade de todo o processo de trefilação. A extrusão, que eu estava comentando com vocês, agora mais pontual, ela tem a função de produzir barras diferentes, formato diferente, alguns tipos de perfil, tipo U, I, cantoneiras, tubos sem costura, determinando pela força aplicada ao êmbolo, a passagem pela matriz, e aqui eu tenho o produto final do processo de extrusão. Então aqui um item também importante aqui é a conformação das chapas, que compreende impressões diferentes, como estampagem, embutimento, estiramento, cortes e dobramento. Então, estampagem eu tenho um formato dado na matriz, o embutimento pode ser uma caneca, estiramento pode ser a curvatura de uma chapa, corte é cisalhamento, e o dobramento, que ele tem ações diferentes, que dobra, ou um único punção vem com formato e já faz essa dobra no mesmo instante. Então aqui um exemplo do que é a estampagem. Então só eu peço que vocês observem aqui como que está a chapa, Ela está conformada dentro da matriz. Quando eu vou aplicar uma força nesse punção, então a fixação por esses flanges, ele dá uma escapada aqui até preencher dentro dessa cavidade aqui, certo? E nesses pontos aqui de curvatura existe uma redução de espessura. Essa redução de espessura não pode ser desconsiderada, porque pode gerar trinca e de repente o teu recipiente vai ter vazamento do material líquido que esteja dentro. Tá? Então essa é uma forma bem específica de fazer, podendo ter as variáveis compatíveis com o processo. Aí o estiramento de chapa, que é a curvatura, é uma das maneiras de você poder estar curvando chapa. Então a curvatura conforme é o que você está produzindo. Então lembrando assim, quando a gente fala nesses processos, o maquinário envolvido, ele tem característica bem específica para o que está acontecendo. E nesse momento que a gente tem as escalas. Poderia fazer uma escala muito mais manual, como posso fazer uma escala para fazer grandes peças. A dobra, que é um dos serviços mais simples. Posso ser manual, posso ser mecanizado. E no caso da dobra, eu tenho ela, eu posso estar dobrando arame, chapas, vergalhões. Eu posso ter para fazer essa dobra em várias situações, não somente em chapas. Então, para mim fazer um clips, ele é feito um arame e esse arame ele é dobrado. Agora, você imagine quantas dobras tem um clips. Então, eu tenho muito mais ação de pontos diferentes de dobra até que tem o formato do clips. E o corte, que é feito por guilhotinas, que não tem sobra de material, e é um chamado cisalhamento. Então nesse corte, você imagine a força mecânica que exerce sobre isso,
o material ele vem se conformando aquelas estruturas, aquelas esferas que eu te mostrei lá. Ela vai se rompendo até que ela desgruda entre as estruturas, quebrando a ligação atômica dele. Quando ele quebra essa ligação atômica, que ele tem um corte cisalhado. Tudo certo? Gente, então, essa fica uma parte de conformação. Se vocês tiverem alguma dúvida da questão dos exercícios que eu vou deixar para vocês lá, vocês podem estar me chamando por e-mail, pelo WhatsApp ou lá pelo Google Class. Tá ok? Obrigado.